Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal Principal. Notícia de última hora, morreu hoje o comandante provincial de Manica, Francisco Simões, que perdeu a vida num acidente de viação quando eram pontualmente 17 horas hoje em Gondola. Francisco Simões era comandante provincial desde o ano de 2017. Aí está Francisco Simões, que perdeu a vida vítima de acidente de viação em Manica. Seguimos agora com outras notícias. Um jovem morreu e 4 ficaram feridos gravemente após um acidente de viação na estrada circular de Maputo. As imagens do acidente são estas. Tudo aconteceu por volta das 13 horas deste domingo, na conhecida circular de Maputo. O sinistro tirou a vida de um jovem que estava dentro desta viatura. Ele era um dos 5 ocupantes no carro. Os outros 4, incluindo o motorista, sobreviveram. Vinha ali um minibus que estava para carregar um passageiro e à frente tinha um outro carro que estava a marchar em direção ao Zimpeto. Então o Ratsi chegou, não conseguiu contornar a minibus e o carro que estava à frente, muito mais para não bater a minibus para poder sair. E eles vinham em alta velocidade, posso-se dizer que mais ou menos a 180 km por hora. Por essa razão que o Ratsi voou, chegou, bateu o poste aqui, pendurou ali em cima. Que eles são daqui do Guava. O conselho que eu tenho a deixar é, nós jovens, evitemos nos fazer ao volante embriagados, evitemos andar em alta velocidade. Quando eu vi o acidente, não consegui controlar os movimentos, só senti buzina, o cara buzinar. Logo, quando girei ver o carro, encontrei que o carro bateu. Eu fui o primeiro socorro, corremos para onde havia o acidente. Ali encontramos que os 3 já estavam fora, o 4 sofreu parte da perna. Então tentamos abrir a porta do carro para tirar aquela pessoa que estava dentro do carro. Logo, ao tirarmos, ele já estava meio apertado, não conseguiu agir. Tentamos abrir a porta, tiramos a pessoa que morreu e deixamos do lado. O que faleceu é aquele que estava do banco do motorista, do lado esquerdo. Ele é que faleceu. Tinha uma mulher ali no interior? Não, eram rapazes só. Qual é a faixa etária? Faixa etária dos 20 a 30. Esta estrada é conhecida como um corredor de acidentes. A polícia pede aos automobilistas que sejam mais prudentes e que evitem condução sob efeito de álcool ou em velocidade excessiva. O que aconteceu é que ocorreu um despiste e choque contra o obstáculo fixo. E, ao mesmo tempo, tivemos danos avultados na viatura, assim como alguns feridos graves. Eram de sexo masculino todos? Ou... Eram do sexo masculino. E a viatura seguia para onde? A viatura seguia no sentido CMC a Zimpeto. Chegado nesse ponto que a gente se encontra, a mesma despistou-se e embateu num dos postos de iluminação. Para apelar aos automobilistas no sentido de controlar a velocidade, porque a mesma velocidade é que nos cria danos na via. Os outros 4 ocupantes que sobreviveram ao acidente encontram-se em cuidados médicos no Hospital Central de Maputo, todos em estado grave. Renamo decide parar com o processo de desarmamento, desmobilização, reintegração dos seus homens, acusando o governo de ter fracassado o projeto. Mais de 2.000 homens armados da Renamo já foram desmobilizados e algumas bases já foram encerradas, como é o caso das de Manica e Sofala. Mas a Renamo queixa-se de não reintegração dos seus guerrilheiros, uma violação, segundo alega, do acordo de paz assinado no dia 6 de agosto de 2019.
Maria Enoque, membro da Comissão Política da Renamo, disse que a reclamação dos guerrilheiros é geral. A nível das zonas de alguns problemas em torno do DDR, que se questiona por que não há um paralelismo entre esta atividade de desarmamento, desmobilização, reintegração, com a atividade de integração dos nossos homens. São 300 homens que já deviam ter sido integrados em várias atividades do Estado e isso não está a acontecer. Isso começa a criar alguma interrogação. Por quê? E como tem acompanhado como órgãos de comunicação social, Sua Excelência o Presidente Oussouf Mahamadou já fez essa referência e aqui na base estamos a lidar com militares, estamos a lidar com pessoas que as soluções de vários problemas é com arma na mão. Então eles querem saber o que é que está a acontecer. Maria Inês avança que a Renamo decidiu não continuar com o processo até que mais de 2.000 guerrilheiros desmobilizados sejam reintegrados. Em parte, não é problema de ficar comprometido, é o problema de podermos avançar conjuntamente, né? O DDR e a integração. Não é um problema de entrave, é um problema de podermos avançar juntos. Se calhar há algumas dificuldades, em vez de avançarmos, é melhor esperarmos para que este percurso ande para podermos avançarmos conjuntamente. Refira-se que o Presidente da República, Filipe Nyusi, há semanas, anunciou a retoma do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração da DDR, depois de um interregno por falta de recursos financeiros e que a província de Tete seria o próximo local em que mais homens da Renamo passarão à vida civil. A Administração Nacional de Estradas atribuiu serviços de manutenção de 13 estradas a uma empresa considerada amiga da instituição. Com a abertura da Dugongo, veio consigo a queda do preço do cimento, situação que está a tirar sono à empresa pública Cimentos de Moçambique, que fala de concorrência desleal, tal como documenta esta nota subscrita pelas empresas da Zona Sul. Munícipes da cidade de Maputo dizem que a petição revela que as empresas estão mais preocupadas com o lucro e contra a melhoria da habitação de grande parte da população, que vê a sua intenção de construir hipotecada pelos preços elevados dos materiais de construção. Não pode ser ajustado porque estavam a vender a 550, era o quê? Quando estava 550. Agora apareceu a oportunidade, nós temos que trabalhar e construir. Até que pode virar baixar mais para 150 se haver oportunidade. Eu acho que não é tão certo daquilo, porque o Gongo está a fazer o serviço dele, na fábrica dele. Cada qual tem que ver o que é que ele está a fazer. Agora, eles também tinham um exemplo, o Limac. Vendia cimento só para 2 empresas. É fazer e desfazer. Eu acho que não há necessidade. Não há necessidade. Só uma questão deles acertar o preço entre eles, as fábricas. Mas pelo menos não os jovens conseguirem construir, porque um jovem, quer dizer, recebe 6 mil, 5 mil, 4 mil. Pode fazer uma casinha para ele, para dormir só. Eu acho que o preço está bom agora. Já andamos com preços elevados. Agora, com a entrada desse novo fornecedor, o preço está muito bom. A concorrência é desleal, isso é normal. Cada um acho que tem a fonte onde busca os materiais para certas coisas, né? A submissão da petição ao Ministério da Indústria e Comércio está a deixar os compradores indignados. Por isso, pedem viabilização da pretensão das empresas por parte de Carlos Mesquita. Como que o pobre vai construir? Se o preço do cimento está barato, o ferro está caro, então vamos recuperar onde? O cimento. Agora, se alguém vai mandar em casa de outra pessoa, quando é o que é isso? Não pode subir, mas tem que baixar mais. Tem que baixar mais. Os jovens têm que construir. É mau, né? Mas também tem que se ver
onde eles buscam a matéria-prima, né? Também tem a ver com isso aí. Agora, se calhar o preço dele está elevado por causa disso. Mas quando é assim, acho que ele tinha que entrar em consenso com outra empresa. Então, se calhar, onde a outra empresa busca a matéria-prima, né, para o fabrico de cimento, então, se calhar, deviam eles também procurar essa mesma fonte para que, do modo que mantenham o preço mais baixo, né? Que é bom para o consumidor. Refira-se que o partido Renamo também submeteu uma carta ao Ministério da Indústria e Comércio para que chumbe a petição dos produtores de cimento, de forma a salvaguardar os interesses dos jovens na busca por uma habitação condigna. Para trás, acompanhamos a nota aqui da conta de que os compradores de cimento mostram-se satisfeitos com o atual preço do produto. Já o economista moçambicano Egas Daniel entende que a redução do preço do cimento resulta do fato do país estar inserido numa economia de mercado. É um facto, o preço da Dugongo está acessível, uma acessibilidade que não é bem vista por outros fabricantes que consideram a redução uma concorrência desleal. Um fato que é refutado pelo economista Egas Daniel. De forma geral, pode-se dizer que, se considerarmos que estamos numa economia de mercado, onde cada agente econômico tem a liberdade de definir o seu princípio, a sua política de preços, então podemos assumir que realmente cada empresa tem esta liberdade de praticar o preço que lhe confere maior vantagem competitiva ou que lhe confere maiores lucros. Na medida em que há empresas que estão mais orientadas para o ganho maior em cada quantidade vendida, ou seja, elas ganham mais vendendo a um preço alto para cada quantidade vendida, mas também há empresas que ganham mais vendendo muitas quantidades a um preço menor e obtendo margens pequenas, mas as quantidades é que vão compensar, na verdade, o preço relativamente mais baixo. Por outro lado, o economista explica em que contexto pode considerar-se uma concorrência desleal. Não sabemos qual é a situação real da estrutura desta nova empresa de cimentos. O que se pode, talvez, vislumbrar poderíamos estar numa situação de concorrência desleal se o preço praticado pela nova empresa for abaixo dos seus custos e com única intenção, provavelmente, de retirar os seus concorrentes de mercado. Então, esta intenção de prejudicar os outros, os demais atores dentro do setor do cimento, então, pode ser que isso possamos enquadrar num tipo de deslealdade relacionado com abuso do poder, aliás, abuso da vantagem de mercado, da vantagem competitiva que a empresa apresenta no mercado. Egas Daniel entende que o preço praticado pela nova fabricante de cimento no país irá impulsionar o desenvolvimento. Até então, o melhor preço, mais concorrentes, vai se incentivar maior inovação entre as empresas, vai se incentivar maior reestruturação do setor para que, de facto, ele seja mais competitivo e maior acesso à facilidade, por exemplo, de erguer-se infraestruturas. E pode gerar até efeitos positivos para a própria economia, se considerarmos que há maior facilidade, há um preço que, de facto, aumenta a quantidade produzida e fornecida de cimento no mercado e, naturalmente, sabemos que o crescimento, um dos fatores que influencia um bom nível de crescimento econômico são as infraestruturas, a construção de infraestruturas, e o cimento, na verdade, é uma matéria, quer dizer, é um elemento incontornável neste processo de maior desempenho ou maior crescimento econômico que um país como o nosso, que ainda precisa de percorrer um longo caminho, precisa ter.
Refira-se que, recentemente, o INAI acusou as fabricantes de semente no país de estarem a manipular o preço do produto. 3 funcionários do Serviço Nacional de Migração em Nampula encontram-se detidos pela Polícia da República de Moçambique, acusados de corrupção. José Sopa Wilson, porta-voz do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula, revelou à imprensa que em todas as sextas-feiras os 3 oficiais do CENAMI dirigiam-se à empresa Companhia de Plásticos de Moçambique, localizada na zona da Rex, no populoso bairro de Namicopo, onde ameaçavam e extorquiam os proprietários de nacionalidade chinesa. Cansadas de serem extorquidas, as vítimas decidiram denunciar o caso à anticorrupção, que por seu turno se deslocou ao local e, em flagrante, recolheu de imediato o trio aos calabouços. Segundo José Wilson, por volta das 17 horas do dia 18 de junho de 2021, o gabinete recebeu uma denúncia dando conta que na empresa Companhia de Plásticos de Moçambique, em Nampula, na zona da Rex, estavam lá fiscais dos Serviços Provinciais de Migração a fazer o seu trabalho. Entretanto, ao invés de fazer o trabalho, como devia ser, eles dedicaram-se à cobrança ilícita. Nesse caso, cobraram 40 mil meticais a um cidadão chinês. O porta-voz da anticorrupção em Nampula, José Wilson, acrescenta ainda que o cidadão chinês somente pagou 30 mil meticais aos fiscais do Serviço Provincial de Migração em Nampula em troca da sua liberdade, alegadamente porque os referidos fiscais o ameaçavam de deter, porque o mesmo cidadão tinha o documento de identificação de residente estrangeiro caducado. Por outro lado, Wilson diz que os detidos vão responder pela prática dos crimes de abuso de cargo ou função, corrupção passiva e enriquecimento ilícito. Refira-se que não é a primeira vez que funcionários do Serviço Nacional de Migração são detidos em conexão com esquemas de corrupção. Num passado recente, foi notícia na praça pública que a porta-voz do CENAMI, a nível na cidade de Maputo, Cira Fernandes, foi detida pelo seu envolvimento no mesmo tipo legal de crime. Tripulantes dos voos da empresa pública Linhas Aéreas de Moçambique denunciam violação das medidas preventivas do novo coronavírus e temem que se torne o epicentro de novas contaminações. Através de uma carta datada de 16 de junho do ano corrente, dirigida ao presidente do Conselho de Administração das Linhas Aéreas de Moçambique, João Pó Jorge, os tripulantes da Companhia de Bandeira Nacional denunciam a falta de observância das medidas preventivas contra a Covid-19 emanadas pelo governo numa altura em que os números de novos casos tendem a subir no país. Os funcionários da empresa pública revelam que a administração das linhas aéreas de Moçambique não estão a criar condições para a desinfecção das mãos, quer dos mais de 100 passageiros a bordo do avião, bem como dos tripulantes. Para os comissários da tripulação, a falta de álcool em gel ou de lavagem das mãos constitui um perigo para todos, pois há risco de contrair-se a Covid-19 devido ao contacto permanente existente entre passageiros e tripulantes, principalmente no momento em que se servem as refeições. Acrescenta os tripulantes que, se a violação de medidas prevalecer, os voos das linhas aéreas de Moçambique se tornarão em focos de novos e acentuados contágios. De recordar que a carta da inquietação dos tripulantes das linhas aéreas de Moçambique foi tornada pública pela organização não-governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento. Faltando apenas 5 dias para os 46 anos da independência nacional, o presidente da Associação Provincial dos Combatentes da Luta de Libertação em Gaza afirma que os jovens que libertaram o país tinham mais bravura, contrariamente à juventude atual. No dia 25 de junho, o país assinala 46 anos da independência nacional proclamada por Samora Machel, então presidente da República Popular de Moçambique.
É nessa vertente que Agostinho Alface pede bravura aos jovens na defesa dos interesses do país. Bem, em poucas palavras, eu posso dizer que já passaram várias épocas. Estamos agora aos 46 anos da independência e significa muita coisa que foram realizadas no nosso país. Agora, a memória mesmo que me guardo, de facto, quando eu esteve na altura, na luta armada, o desejo meu era só libertar esse país, e libertar a terra, os homens, tudo que existe. Mas hoje estamos noutra época. A época é diferente e há muitos desafios. Esta é uma situação que ninguém entende sobre isso. Ninguém entende. O secretário provincial da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional em Gaza, Agostinho Alface, esteve na frente de Tete no combate ao colono e hoje não vê com bons olhos a entrega dos jovens na defesa da pátria. Bem, eu estava no segundo sector, na província de Tete. Enfrentamos muitas dificuldades. Como a guerra atravessar para Zambésia, como a guerra que entrou em Tete. Portanto, são situações difíceis mesmo de encontrar hoje, contar para os jovens. Mas agora os jovens não estão a entender hoje, e até eu mesmo não estou a entender por que os jovens aderem a essa situação de matarmos entre nós. Portanto, não há necessidade de a gente enriquecer por matança de alguém. O que nosso interesse era libertar esse país, ver o país andar conforme as coisas estão andando. Gaza conta com um total de 210 combatentes da luta de libertação nacional, com a imagem de Paulo Mongoi, em Mídio da Conceição, província de Gaza. Retomamos com as notícias no seu jornal principal, dessa vez com uma nota que dá conta de que só no ano passado a cidade de Maputo e a província de Cabo Delgado registraram 6 casos de tráfico de órgãos humanos. Dados apresentados pelo Ministério Público indicam que dos 6 casos reportados, 2 são relativos ao tráfico de pessoas, incluindo um por exploração laboral e outro de exploração sexual. Amabélia Choquela, procuradora-geral adjunta, citada pela Agência de Informação de Moçambique, diz que a PGR manifesta a preocupação com o envolvimento de médicos tradicionais no tráfico de pessoas, órgãos e partes do corpo humano em Moçambique. O registro de tráfico de pessoas com a finalidade de retirada de órgãos para servir ao obscurantismo é uma realidade e os médicos tradicionais são apontados como principais utilizadores de órgãos humanos, num contexto em que acredita-se que há muita gente a enriquecer à custa deste negócio ilícito. A magistrada lamenta que as pessoas com albinismo continuam a ser alvo de perseguição e mortes bárbaras no país. Segundo a fonte, a PGR já criou grupos de referência para a proteção da criança e o combate ao tráfico de pessoas. Refere-se que em 2019 a PGR registrou 8 casos de tráfico de órgãos humanos no país. Para além da capital e da província de Cabo Delgado, também fazem parte da rota de tráfico de pessoas e de órgãos humanos as províncias de Niassa, Nampula, Zambésia e Tete. Residentes do bairro Chamboni 3, na cidade de Machis, província de Inhambane, revoltados com o FIPAG devido à crise de água que se registra há mais de um mês. A crise de água é um problema antigo no bairro Chamboni 3, na cidade de Machis. E a cada dia que passa, agudiza-se para o desespero dos residentes. Queremos água! Queremos água! É uma revolta contra o FIPAG, Fundo de Investimento e Patrimônio para o Abastecimento de Água, empresa provedora do precioso líquido, que supostamente não honra o compromisso. Neste bairro, há 30 dias que nas torneiras não pinga nem sequer uma gota de água. Água não sai, Chamboni 3, não sai água, estamos a pedir água. Diretor, é um pedido, diretor.
andar a fazer vistoria, saber o que se passa com a água. É nosso pedido essa ali. Estamos a sofrer, fatura está aqui. Todas essas faturas eu paguei, mas a água não sai na nossa zona. Estamos a pedir água. É nosso pedido. Como que estão a viver? Onde estão a apanhar a água? Estamos a comprar. Há um carro que passa, que vende água. Um tanque está a 300 meticais. Fatura que estão a trazer é 300 e tal. Já estamos a pedir socorro. Vamos apanhar aonde água, dinheiro de pagar tanque de água e dinheiro de pagar faturas. Faturas aparecem, estão aqui. Montante de fatura. Nem pelo menos contar um por um, tudo isso aqui está pago. Não tenho dívida. Só tem esse mês que estamos aqui. E depois desse mês, nenhum dia que saiu água. Pelo menos uma cota não saiu na minha casa. Nós não temos dinheiro para pagar fatura e comprar água. Para termos água, é preciso aqui, aí na torneira sair água. Para termos esse valor, economizarmos para virmos pagar fatura. Mas assim não sai água. Como é que vamos ver? Ele não teve resposta para me dar. Então sempre tem que comprar água? Sim, temos que comprar água. Se você não tem 300 meticais para chamar aquele senhor de carro com tanque, vamos comprar aí na rua um senhor que vai tirar num furo lá embaixo, vem abastecer no tanque dele, então vende 5 meticais cada lata. Os residentes dizem estar em risco de contrair a Covid-19. Tudo porque há falta de água para a higienização. Aliás, em tempos da pandemia da Covid-19, o precioso líquido não deve faltar nas famílias. Está a ver nos caminhos, jornalistas, nos caminhos, nem tem balde de água, porque não tem água, não sai água. Estamos a usar cinza só, tirar cinza sem água, esfregar mão só, porque a água não sai. Por isso, diretor, manda tua equipa fazer vistoria, porque sem água nós estamos a montar corona. Estamos a montar corona porque estamos a sair no mercado, sair sem lavar as mãos. Estamos a pedir água. É um pedido de água só. Mas vou lavar a mão com água tonte, se eu não tenho água. Só eu, ao mesmo tempo, tanto tempo, fico aí na minha casa, abro coisa, televisor, estou aí sentado. Todo dia. Não há como. Estamos a viver assim mesmo, porque não é ter água de lavar as mãos, mesmo para beber, que não tenho. Só aí na entrada, vocês já entraram daí, mas não apanharam água, porque não tenho em casa. Se a situação prevalecer nos próximos dias, os residentes do bairro Chambone 3 prometem manifestar-se junto aos escritórios do FIPAC. Entretanto, o Fundo de Investimento e Patrimônio para o Abastecimento de Água diz que a crise de água nesta unidade residencial fica a dever-se à avaria de uma motobomba e atualmente decorrem diligências visando repor o funcionamento da infraestrutura. Autoridades distritais de Murumbala, na província da Zambésia, incentiva agricultores locais a não venderem todos os seus produtos para que não haja bolsa de fome e ruptura de semente nas comunidades. O distrito de Murumbala é considerado o celeiro da província da Zambésia. Daí que o governo distrital apela aos agricultores a não comercializarem todos os seus produtos, com vista a evitar fome e escassez de sementes para as próximas campanhas agrícolas. Envolveu técnicos do CIDE que estavam a fazer alguma assistência, treinamento a algumas uniões zonais em várias matérias. Por seu turno, Duílio David, secretário permanente do distrito de Murumbala, disse estar a decorrer um trabalho de sensibilização das comunidades para que possam acatar com as mensagens. Bom, de algum modo, os apoios são multifacetados. Dizemos isso porque nessas atividades dos camponeses, o governo tem sempre interagido com a população no sentido de encontrar formas mais corretas de trabalhar a terra, portanto, visando produzir mais e melhor. Importa referir que para a campanha 2020 e 2021,
O distrito de Morrumbala tem como plano comercializar 140 mil toneladas de culturas diversas. Notícia de última hora: morreu hoje o comandante da Polícia da República de Moçambique em Manica. Francisco Simões perdeu a vida num acidente de viação às 17 horas de hoje em Gondola. Francisco Simões era comandante provincial desde o ano de 2017. Infelizmente, é com esta nota triste que encerramos no jornal principal, com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Boa noite e fique com a Revista Nacional.